oficial, o André Janones retira a candidatura dele e anuncia apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Movimento, então, Janones deixa a corrida eleitoral, declara apoio a Lula numa live no Facebook. Facebook que ele tem 8 milhões de seguidores e no qual é um recordista de audiência. Eu estou aqui falando com o nosso time, né? O que Janones disse, né? Lula está encampando as nossas propostas pelo auxílio, nós estamos juntos pelo Brasil, unificamos essa candidatura num esforço pelo país. Esse é o tom, a gente tinha te antecipado, né? O tom que daria Janones a esse embarque e que é o tom que vai marcar o esforço do Lula precipitando esse movimento nas eleições. Lula falou muito, segundo aqui o nosso editor, o Guilherme Sete, está conosco municiando aqui ao vivo, porque eu não posso assistir a live aqui com vocês. Lula falou bastante de acabar com a fome. Vida real, economia. Pode jogar aqui o Yuri Pita e também o Leandro Rezende. Assim que a gente tiver sinal da Tainá Falcão, que está lá no local onde foi feita essa live, a gente traz a Tainá também para essa rodada de análise. O Janones disse que o Lula topou todas as propostas que ele fez, assim como um auxílio maior para mãe solo e a criação de uma Secretaria de Assistência à Saúde Mental. Lula focou na economia, falou em acabar com a fome e combate à miséria. O tom de unidade pelo Brasil, que a gente abriu o 360 falando que ia ser a marca desse agosto, ficou com o Janones. Aliás, o correto, né? Com quem faz o gesto de sair. Yuri Pita, com você. Pois é, e essa convergência de agenda fortalecendo a decisão aí dessa união do Avante, abrir mão do seu pré-candidato, o André Janones, declarar o apoio ao ex-presidente Lula, com foco nessa plataforma dos programas sociais, essas reivindicações. O Leandro Rezende tem até mais detalhes das questões ali, dos itens que André Janones levaria à mesa para serem incorporados ao programa de governo. E vale lembrar, é um esforço que se consolida hoje, mas que vinha sendo trabalhado, almejado pelo PT já há alguns meses, né? Desde ali, quando foram formados ali os 7 partidos da coligação, que foram os 7 oficiais que lançaram a chapa Lula-Alckmin ainda no mês de maio, já daquela época se falava em buscar o Avante para ser o 8º partido dessa aliança e agora esse movimento se consolida e é confirmado com essa live pelas redes sociais, que é o grande ambiente que André Janones reina e absoluto entre os pré-candidatos, ao lado ali, claro, do presidente Jair Bolsonaro também tem uma penetração muito forte nas redes sociais, mas André Janones também é um sucesso, principalmente pela sua atuação nas redes sociais. Não, e ele fez questão de cravar, né? Olha só, ele disse, eu estou falando aqui primeiro com vocês, antes mesmo de comunicar à imprensa, eu vim comunicar vocês em primeira mão, que ele foi no Facebook, que é onde ele é, né? Onde ele é amigo do rei, né? Que tem lá 8 milhões de seguidores, né? Que o Lula está encampando as nossas propostas, todas a favor do auxílio. Vocês sabem que essa sempre foi a nossa marca, então a gente retira a candidatura, estamos unificados, estamos unidos e a nossa candidatura passa a ser representada pela candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, foi o que disse o Janones. Eu consegui mandar uma mensagenzinha aqui para a Tainá, para que ela entre aqui conosco, trazendo, é uma marca importante, é uma candidatura, porque assim, né, você pode ficar falando, nossa, mas é um candidato, 2%. Sim, gente, pontuando melhor do que ele, só tinha 3 pessoas, né? Porque que é o caso do Lula, do Bolsonaro e do Ciro Gomes. Leandro Rezende. Olha, Dani, o Antônio Lavareda, 2 semanas, se não me falha, disse que a movimentação política que poderia acontecer no cenário eleitoral era justamente a retirada de candidaturas dessa chamada terceira via, candidaturas alternativas a Lula e a Bolsonaro. A gente está vendo no apagar quase das luzes uma candidatura que tinha um potencial, segundo o Avante, de crescimento durante a campanha eleitoral. Não à toa, eles trouxeram um marqueteiro que atuou na campanha do Gabriel
Gabriel Boric, presidente do Chile, para atuar junto com o André Janones nesse momento de pré-campanha eleitoral. Só um brevíssimo histórico do Janones, Dani, para quem está tentando entender ainda quem é esse personagem, porque se trata de um deputado federal de Minas Gerais de 178 mil votos, né? Mas ele é alguém que surge para a cena política ainda em 2016, quando ele se candidata a prefeito da cidade dele, de Ituiutaba, em Minas Gerais. Tem 105 mil habitantes lá, ele ficou em segundo com 13 mil votos. Em 2018, ele ganha uma expressão muito grande nas redes sociais na greve dos caminhoneiros. Ele passa a bombar muito falando sobre a greve. E aí, rapidinho, eu vou fazer uma parte aqui para a gente incorporar esse assunto, né? Onde é que ele pode ajudar muito aí, por exemplo, né? Que é um grupo, os caminhoneiros, muito identificados com o presidente Jair Bolsonaro. O preço do diesel estremeceu essa amizade, digamos assim, e agora Lula abre um canal de comunicação. Pois é, abre e, de fato, né, o auxílio diesel ele existe também, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, para tentar solidificar esse apoio dado pelos caminhoneiros. E aí o Janones surge no contexto da greve de 2018, outras lideranças ali de rede social surgiram. Ele é uma liderança que consegue sair da rede para entrar na política institucional. Vai e se elege deputado federal em Minas Gerais com 178 mil votos. E aí, a gente já falou isso no 360, mas é importante lembrar, ele explode de vez nas redes sociais falando do auxílio emergencial. E não é à toa que o PT identificou que o Janones dialoga com esse público, né? De 0 a 2 salários mínimos, de beneficiários de programas como o Auxílio Brasil, porque ele se torna um fenômeno das redes ali por conta do auxílio emergencial. E aí, entre as propostas que ele apresentou para o Lula, que o Lula encampou, né, porque essa era a condição apresentada pelo Janones para retirar a sua candidatura, tá justamente duas que envolvem o Auxílio Brasil. Primeiro, a manutenção dele no valor de R$600 e um pagamento de um benefício duplo para as mães solteiras. Eram duas das propostas que o Janones levou hoje para o compromisso do ex-presidente Lula. Agora só, então, que os dois, né, Lula e Janones, estão convocando a imprensa para entrar, para fazer as imagens, para fazer a fala à imprensa. O anúncio foi bem 2.1 mesmo, né? No Facebook, em live, feita pelo Janones na página dele, uma live que aparentemente foi curtinha, né? E serviu para dar recados. Ô, Yuri, Nath, vou aqui, gente... Você que está comigo no 360, obrigada. Esse é o nosso jeitinho. Jornalismo a gente faz diante dos seus olhos. Nath, a Tainá está entrando para fazer as imagens agora. Eu posso seguir aqui nesse assunto para a gente fazer o registro e aí assim que a gente tiver o sinal, a gente exibe para as pessoas. Tá lá, o 7, nosso editor, Lula cravou ali Bolsa Família em R$600. Fala em Bolsa Família e R$600. Retoma o nome do programa que celebrizou aí, né, a era dele na presidência da República e crava que vai manter aí os R$600. Eu começo de novo, volto com o Yuri Pita. Isso, quer dizer, a gente já viu essa disputa de marcas, né, o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, essa intenção de voltar à marca e esse compromisso de manter o valor para, a partir do ano que vem, como um valor permanente disso. Isso tem uma série de implicações fiscais que a gente sabe que há uma preocupação de como fazer isso. Renato Agostini trouxe essa informação nas últimas edições aqui do 360, que ainda precisaria se achar os recursos para financiar, mas era uma das principais bandeiras de André Janones, né? Inclusive a questão da cota dupla para mães, enfim, para mulheres arrimos de família. Tem uma série de pontos ali desses programas sociais que eram muito fundamentais ali para se justificar essa adesão e que reforça um discurso que é histórico do PT, em especial do ex-presidente Lula. Embora, vale a gente lembrar, não é desde o dia 1 dos governos do PT que o Bolsa Família foi adotado. Ao contrário, no primeiro ano do governo de Lula, em 2003, a aposta era o Fome Zero e o Fome Zero deu com os burros na água, não funcionou da forma como se imaginava que funcionaria e daí sim se retomou uma ideia que havia desde a transição de governo de 2002 para 2003, com participação ainda de técnicos, de pessoas que faziam parte do governo Fernando Henrique Cardoso e a equipe de transição de Lula, que era justamente aproveitar o ainda inicial
cadastro único, juntar todos os programas sociais que havia uma rede de programas sociais, uma série de programas sociais desconectados no governo Fernando Henrique, Bolsa Escola, Vale Gás, Auxílio Alimentação, etc. E daí, a partir de no fim de 2013 para 2014, é que surge a ideia e se implementa a ideia de unificação de todos esses programas de transferência de renda no Bolsa Família e aí, enfim, que é um programa que tinha quase 18 anos, quase 2 décadas de implementação até ser substituído pelo Auxílio Brasil no ano passado. Gente, vou falar só mais uma vez aqui com o Leandro Rezende, e aí a gente volta nesse assunto quando a gente tiver as imagens e a Tainá Falcão. Leandro, está muito claro aí, então, agora com esse movimento, Lula consegue, digamos assim, o start perfeito, que era o que ele estava buscando, para iniciar a pregação a favor do voto útil. Eu estou voltando nessa apuração que eu trouxe aqui hoje no 360, porque eu considero ela importante. O PT não vinha fazendo isso abertamente e agora fará abertamente. Esse movimento do André Janones dá, digamos assim, o abre alas, né, para que se faça esse discurso em nome do que é, como disse aqui o Janones, né, unidade em nome do bem do Brasil. Restam, então, 2 candidaturas para a gente acompanhar aí como que vai ser essa peregrinação do PT pelo voto útil, né? Pelo Ciro e da Simone Tebet, né? E isso, pelo que você trouxe, Dani, e pelo também que a gente conversou mais cedo aqui no 360, isso vai se dar pelos palanques estaduais, né? Por onde o PT está querendo chegar para convencer o eleitor que nos estados tem chapas como o do MDB do Rio, partidos como o MDB do Rio de Janeiro, que apoia Lula e apoia o candidato do presidente Jair Bolsonaro, de tentar chegar nesse eleitor de alguma forma. Mesma coisa procurando o PDT, do Ciro Gomes, né, que tem um eleitorado que é muito mais próximo ideologicamente do ex-presidente Lula. Essa vai ser a procura. O Janones, de fato, dá esse start aí da procura do PT pelo voto útil ainda no primeiro turno. Cenas aí dos próximos dias, certamente. Gente, para vocês entenderem a cristalização do voto, tá? Entre os eleitores de Bolsonaro, 73% dos eleitores de Bolsonaro disseram à Quest que o voto deles não muda, que o voto deles é definitivo. 73% dos eleitores de Bolsonaro não cogitam a possibilidade de mudar o voto. 27% dizem que, caso algo aconteça, podem mudar o voto. Entre os eleitores de Lula, 78% dizem que não mudam o voto. 78% dizem que não mudam o voto. Olha o tamanho da cristalização desse voto 2 meses antes da eleição. 21% dizem que pode mudar o voto caso aconteça alguma coisa. Aí a Quest junta, né? Ciro, Simone e os outros candidatos, todos no quesito outros, né? O cenário é o inverso. Quem declara voto na chamada terceira via, 66% admite que pode mudar o voto. 66% admite que pode mudar de voto entre os eleitores da terceira via. E 34% dizem que a escolha é definitiva. Ou seja, o campo para crescer não tem jeito, tá ali. Tá nesse espólio aí e também no estoque de votos dos indecisos. É por isso que os eleitores de Ciro serão aí, digamos, atacados. E aí, Yuri, você tem, Yuri, o percentual do segundo voto do Ciro, quanto que é na cabeça aí, fácil? Não tenho não, mas a gente procura e fala ainda nessa edição. Ainda nesta edição, maravilhoso. Exato. Vamos ouvir. Mas valeu, Dani, rapidinho, tanto os eleitores de Ciro, quanto de Simone, quanto de André Janones tinham Lula como a segunda opção. Lula era a segunda opção desses 3 eleitores. Então, é por isso que é importante e por isso que é uma estratégia que tem sentido. Tem um caminho a ser percorrido pelo PT. Vamos dar uma olhada no anúncio, tal qual ele foi feito no Facebook. Olha aí, André Janones abandona a corrida eleitoral e declara apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Comunicar à imprensa, comunicar para vocês em primeira mão que o Lula está encampando as nossas propostas pelo auxílio. Vocês sabem que o auxílio emergencial foi a grande marca, né, do nosso mandato até aqui. Vocês sabem a luta que a gente teve para que o auxílio permanecesse em R$600, depois para que Bolsonaro não acabasse com o auxílio ainda durante a pandemia, vários enfrentamentos na Câmara dos Deputados, e o Lula está aqui
do meu lado hoje para comunicar para vocês. Eu vou passar a palavra para ele, que ele está encampando também essa luta, já havia encampado, mas agora encampando junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones. A partir desse momento, ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Não é isso, Lula? Não é isso, Lula? Não sei, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já postou, mandei aí, ó, tá no Twitter dele, Lula com Janones, Lula assume compromisso de luta pelo auxílio emergencial. Com Janones, Lula assume compromisso de luta pelo auxílio emergencial. Ainda tem 838 pessoas assistindo aqui. Isso que a conversa já acabou. O ex-presidente está ali também falando, a imprensa entrando para ser recebida, para ser comunicada. Agora vocês viram que Janones fez a questão, né, de dizer ali que estava primeiro falando com os seguidores dele nas redes sociais. A gente traz aqui o registro, o 7 conta pra gente o que foi que o Lula respondeu. O Lula disse: olha, é muito importante saber o seguinte, acabar com a fome é uma obsessão minha, ou seja, não só porque eu vim de Pernambuco, e aí ele conta, né, que saiu de lá por causa da fome, mas porque quando eu tomei posse em 2003, eu disse que se terminasse meu mandato com todas as pessoas tomando café, almoçando e jantando, eu já teria cumprido a missão da minha vida. Nós conseguimos acabar com a fome, nós criamos o Bolsa Família, fizemos programas, aumentamos o salário mínimo, ou seja, um dado concreto, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Lamentavelmente, a fome voltou. E eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos criar condições de dizer que esse país vai levantar e não vai ter ninguém com fome. E aí esse auxílio é importante, essa proposta de R$600. Nós temos uma do Bolsa Família de R$600. O projeto há mais de 2 anos no Congresso. Vamos dar uma olhada agora, assim, ao vivo. Nós vamos investir para acabar com a fome, será um benefício para o povo brasileiro, porque só quem conhece a fome sabe. Só conhece a fome quem passou fome. Vamos dar uma olhada, imagens ao vivo. A Tainá Falcão chegou lá, nossa equipe da CNN, tá aí, então, olha, a imagem dessa aliança, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao lado de Gleisi você vê Geraldo Alckmin, o vice de Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio ex-presidente Lula e ali na ponta André Janones, aqui ao lado da Gleisi é o dirigente do Avante, do partido de Janones, então fecha aí nesse momento, oficialmente, o ex-presidente Lula consegue trazer aí para perto esse movimento, essa última notícia, digamos assim, de um adensamento da frente que ele tem em torno de sua candidatura, inclusive com a retirada de um candidato que estava pontuando nas pesquisas no mesmo patamar que nomes como Simone Tebet e Mara Gabrilli, né, que são as candidatas do MDB com o PSDB.